2 dias depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, Donald Trump anunciou o candidato a vice na chapa do Partido Republicano para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O escolhido é o senador J.D. Vance. Ele foi criado por uma família de classe trabalhadora em Middleton, cidade industrial de Ohio. Ele foi fuzileiro naval por 4 anos e chegou a ser enviado para a guerra do Iraque. Antes de entrar para a política, escreveu uma autobiografia que virou best-seller, o Hillbilly Elegy, que depois foi transformado num filme. Na época, o livro foi descrito por críticos como, abre aspas, uma visão da classe trabalhadora branca conservadora, fecha aspas. O J.D. Vance se autodenominava um cara contra o Trump. Só que quando ele entrou na corrida eleitoral, isso mudou radicalmente. Ele conquistou uma vaga com o apoio do Trump, que busca atrair eleitores mais jovens com o novato, o J.D. Vance, de apenas 39 anos. O candidato democrata e atual presidente, o Joe Biden, de 81 anos, tem sido muito criticado justamente pela capacidade de cumprir um segundo mandato, se for reeleito. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes e aqui você já sabe, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento, no Em Detalhes. Eu vou conversar com a jornalista Heloísa Vilela. Você já sabe, então, se eu vou conversar com a Heloísa Vilela, a gente vai falar de política e ninguém melhor do que ela para falar sobre esse contexto das eleições americanas que estão se desenhando. Elô, a gente vai conversar sobre um personagem novo que surgiu nessa história, né? Bem-vinda mais uma vez. Dia difícil e semanas e meses complicados aí à frente para a campanha do Joe Biden, né? E agora piorou com a escolha do candidato para vice do Donald Trump. Pois é, a gente teve o atentado contra o Trump no final de semana, logo depois ele anunciou o candidato a vice na chapa dele, que é o J.D. Vance, de Ohio, que é um senador. Eu vou começar te perguntando quem é, para a gente dar uma resumida nessa história. Depois a gente pode falar um pouco sobre o primeiro discurso, porque ele já fez o primeiro discurso, que já deu ali uma tônica do que ele vai defender, de quem que é esse cara que vai estar ao lado do Donald Trump. Mas vamos começar, quem é o J.D. Vance nessa história? Ok, vamos lá. Ele tem 39 anos, portanto, é o candidato a vice mais jovem desde a era Nixon, para você ter uma ideia. E é uma pessoa, um político, no qual a extrema-direita está colocando todas as fichas como um futuro líder do partido que hoje em dia a gente não pode mais dizer que é o Partido Republicano ou o Partido de Lincoln, como se falava antigamente, né? Mas sim o partido de Trump, porque nos últimos 8 anos o Donald Trump conseguiu realmente controlar esse partido. Ele conseguiu se livrar da oposição. Quem era contra ele ou saiu, ou se calou, ou virou casaca, como é o caso do próprio Vance, que já foi um cara que se dizia anti-Trump. Mas antes da gente entrar nisso, é bom a gente saber um pouco das raízes desse cara, de onde ele vem, para onde ele vai, né? E ele personifica uma parcela da população muito importante, que é a população branca, de classe média empobrecida, dos estados fundamentais para se ganhar qualquer eleição, que são chamados estados pêndulo, né? Ohio, Michigan, Pensilvânia, são estados, vários deles que fazem parte do que se chama nos Estados Unidos de cinturão da ferrugem. Ferrugem porque enferrujou, já era, perdeu, né? É onde existia indústria e as indústrias foram fechando e os empregos industriais foram se mudando para o México, depois para a China, para a Ásia. Então, é uma população que sofreu muito com essa mudança econômica pela qual os Estados Unidos passaram. E ele, então, personifica isso. Ele veio de uma família não vou dizer pobre, mas uma família remediada,
típica do interior dos Estados Unidos, é o que eles lá chamam de redneck, e ele até escreveu uma biografia na qual ele conta toda a história da vida dele, toda não dá, o cara tem 39 anos, né? Mas a história dele até chegar à política. E ele, esse livro, inclusive, se transformou num filme maravilhoso, onde a Glenn Close faz o papel da avó dele. A Glenn Close está irreconhecível. Ela é outra criatura. Então, o filme é muito bom e conta bem essa história da ascensão desse rapaz que conseguiu chegar na Universidade de Yale para fazer direito. E lá ele conheceu a esposa, que vem de uma família mais abastada, e se casou, tá com ela, foi ela que o apresentou à Convenção Republicana, inclusive, antes do discurso dele. Então, ele é um pouco assim surpreendente estar ao lado do Trump hoje, porque ele se dizia um cara que jamais seria trumpista. E foi mais longe ainda. Ele acusou o Trump de ser o Hitler dos Estados Unidos e declarou para todo mundo que não votou no Trump em 2016. Elô, só para quem não conhece, é interessante você falar sobre esse filme que aqui no Brasil a gente conhece como Era Uma Vez um Sonho. Então, para quem está curioso, e essa autobiografia do J.D., ela chama algo como, em tradução aqui para o português, Elegia Caipira, como se fosse um poema triste, né? Elegia e caipira, que conta a história dele. Eu vou pegar esse gancho para trazer um pouco do discurso, desse primeiro discurso do Vance. Por quê? Eu quero ouvir a sua avaliação também sobre esse discurso, mas antes de mais nada, ele teve uma fala bastante nacionalista. E aí eu vi alguns analistas dizendo, ele consolidou o Partido Republicano como um partido trumpista. Achei interessante, quero ouvir se você concorda ou não com isso, mas para ressaltar alguns pontos aí do discurso dele para você comentar. Ele disse que vai valorizar os trabalhadores, né? Construir fábricas para o Brasil, olha, para os Estados Unidos voltarem a ter uma produção própria. E aí, quando ele faz isso, só para a gente não se enganar, e você já falou isso muito bem, Elô, quando você cita essa autobiografia dele, quando ele está falando de classe trabalhadora, ele está falando de uma visão branca e conservadora. É disso que ele está falando, quando ele está falando dos trabalhadores ali. O Vance também, ele é casado com uma filha de imigrantes, então, e no discurso ele diz, eles ajudaram os imigrantes a enriquecer os Estados Unidos. Tem várias coisas ali interessantes para analisar. Tem o NAFTA também, ele falou a respeito disso no discurso. Então, eu queria ouvir a sua avaliação desse primeiro discurso para a gente poder, eu acho que vai ajudar a compor a nossa imagem sobre esse vice. Uhum. Eu vou te dizer o seguinte, ele personifica essa classe trabalhadora, apesar dele não fazer parte mais, porque ele chegou em outro nível. Ele foi para Yale e de lá ele foi trabalhar na Califórnia com gente de muita grana. Então ele já não é um representante, mas ele veio de lá. Agora, ele atrai também, e o Trump tem feito isso também, um público de eleitores, trabalhadores negros. Por quê? Porque eles estão jogando os negros contra os imigrantes, dizendo que os imigrantes estão roubando os empregos dos negros. E como que ele se livra, né? Se sai dessa enrascada de ser casado com uma imigrante e, ao mesmo tempo, combater a imigração? Eles sempre dizem que eles são a favor da legalidade. O imigrante tem que ser o imigrante que entrou lá legalmente, que pediu pelas vias, né, legais para entrar nos Estados Unidos. Então, ele defende calorosamente a construção do muro, a dificultar a entrada dos imigrantes. Calorosamente. E agora, tem uma outra coisa, né? Quando você diz que ele solidificou o partido do Trump, né? Eles tomaram conta do Partido Republicano e transformaram o Partido Republicano num novo partido. É um partido populista, de extrema-direita, nacionalista, e nacionalismo aí significa o quê? Você ir contra toda a ordem econômica que foi criada, implementada e levada adiante desde Reagan até agora,
né? E passando pelos partidos, pelos candidatos democratas também, que tinha como base o quê? A globalização e o neoliberalismo. Eles agora estão indo contra tudo isso, porque isso também na Europa já está acontecendo, né, Gabi? Os líderes mundiais chegaram à conclusão que não deu certo. O neoliberalismo não funcionou e a globalização acabou se transformando num grande problema para países como os Estados Unidos. Então, o nacionalismo deles vai, no poder, significar o quê? Mais conflito com a China, talvez menos envolvimento dos Estados Unidos em conflitos como o da Ucrânia, porque ele foi contra soltar mais dinheiro para mandar armas para a Ucrânia. Isso tem sentido, se você pensar na população desses estados empobrecida, sem emprego, o discurso que se faz não dá para ficar gastando dinheiro com isso quando a gente precisa cuidar da nossa população, né? Então é por aí que vai o discurso, mas o que é interessante é que foi justamente o Partido Republicano que começou com a globalização, né, com os acordos de comércio, e depois foi o Trump, o Clinton que fechou, o democrata que foi lá e fechou o NAFTA, né? Mas eles agora são contra, porque eles precisam apelar para essa base de eleitores que está numa situação super difícil. Então, é isso que explica, e é assim mais ou menos que a gente pode definir esse novo populismo nacionalista de extrema-direita, porque tem na agenda cultural, como eles chamam, que a gente aqui diria, não sei, acho que identitária, ou dos direitos das mulheres e tal, eles são super mais do que conservadores, né? Eles chamavam o aborto, por exemplo, de um assassinato, em qualquer condição que fosse, né? A mãe correndo o risco de morrer, menina, o que seja, aborto ele tratava como assassinato. E é um assunto que eles já não estão nem falando muito, porque houve muita reação das mulheres nos Estados Unidos que foram para as ruas também, como a gente fez aqui, né? A reação foi muito rápida. Então, eles estão meio caladinhos nesse assunto aí, né? Não querem falar muito desse assunto, não. E lembrando que é um contexto totalmente diferente do nosso, né? Essa questão do aborto, apesar de que em 22 teve um retrocesso bastante grande. Na metade do ano de 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou essa proteção constitucional de direito ao aborto, mas ainda assim é muito diferente, a gente está muito atrasado em relação aos Estados Unidos nessa discussão, né, do aborto ainda, Elô. Qual que é a estratégia, Elô? Porque a partir do momento que ele escolhe o Vance para estar nessa posição, o Donald Trump, e depois de ter passado por esse atentado, ele está apostando também numa estratégia política bem específica, né? Como é que foi essa virada de jogo para o Vance passar a ser um aliado de primeira hora do trumpismo e a escolha do Trump como uma estratégia política para essa eleição? Ele está pensando num futuro de deixar talvez não só um legado, mas talvez uma pessoa ali para cumprir esse papel, porque o Trump não vai poder ser de novo presidente se ele vencer essas eleições, né? Então ele está pensando nisso também, será? Gabi, eu acho que o Trump não pensa muito assim tão longe, não, sabe? O objetivo dele é aqui agora e ganhar essa eleição e ocupar a Casa Branca novamente, voltar ao poder. E ele sabe que para chegar lá, ele precisa vencer nos estados pêndulo, nos estados onde a gente nunca sabe para onde vai a eleição. E esses estados, um deles é o estado do Vance, é Ohio. E a história pessoal do Vance vai pegar muito bem nos demais estados pêndulo, sabe? Vai atrair muita gente. Ele não é muito conhecido, ele é um senador que passou só um ano no Congresso, um ano e pouco no Congresso. Ele não tem muito tempo, né, na política, o que o ajuda, porque aí você não tem muita coisa para criticar, né? Ele é muito novo, muito cru ainda, então você tem pouco o que falar dele. As pessoas devem conhecer mais a história do filme, que foi baseado no livro que ele escreveu, do que a própria trajetória política
desse senador. Então, o Trump foi uma decisão, e tenho certeza que essa decisão já estava tomada muito antes do atentado que ele sofreu. A decisão é número de votos. Eu preciso vencer nesses estados pêndulo. E quem é que eu posso colocar na minha chapa que vai me ajudar a chegar lá? O que o Trump fez na primeira vez que ele foi eleito? Ele colocou na chapa dele um vice que era um evangélico e assim, profundamente ligado ao movimento evangélico nos Estados Unidos. E foi com ele que ele conseguiu vencer as eleições. E ele agora está fazendo a mesma coisa, vendo para onde está indo o vento político. Ele precisa de uma pessoa como o Vance para ganhar as eleições, porque são esses estados aí que vão definir o resultado. E eu tava pensando também, Elô, porque eu falei rapidinho do 6 de janeiro, ele não quer ter um Mike Pence de novo, né? Então tem que ser um aliado que vai estar ali com ele pro que der e vier. Inclusive o Vance já falou que teria tido uma atitude completamente diferente. Aquela história da fraude nas eleições, né? Que o Pence foi comedido e disse, olha, foi correto, na verdade, né? E o Vance não. Correto. O Vance diria, não, apoio mesmo, porque teve aquela coisa da troca de delegados, né, que poderia ter significaria um golpe, basicamente. E o Vance teria apoiado, o Pence não. Então, acho que o Trump também fez esse cálculo, né? Sabe, né? Assim, imagina um cara que tem pouco tempo na vida política, que já falou o que falou do Trump, agora tá na chapa. Dá pra gente botar a mão no fogo e dizer que na hora H, daqui a 3 anos e meio, 4, ele vai fechar com o Trump acima de qualquer coisa? Vai nada. Se ele perceber que o futuro político dele, né, depende de romper com o Trump, ele vai romper com o Trump. Imagina, ainda mais na extrema-direita, né, Lô? Ali cara, não tem aquilo ali ninguém segura a mão de ninguém. Isso aí, nem pensar. Então, que a gente tem a sua declaração. Que é ele dizer que houve fraude na eleição, não tem nenhuma evidência disso, tá, gente? Isso é uma falácia, isso é para poder ser o candidato a vice, é só para isso. É isso. Ele sabe que o Trump quer ouvir isso, então ele foi lá e falou. Então esse cara não tem um mínimo de escrúpulo, né? A gente já viu que isso já está estabelecido pelas falas dele. Se você comparar, não tem nem 2 anos e agora já está claro que ele realmente não tem nenhuma convicção política, ele quer o poder, então ele vai ser candidato a vice já pensando que depois o Trump não pode se candidatar novamente, será ele o candidato. É isso, o jogo está jogado, é esse o jogo. Agora, ele ainda vai ter que se provar, né, nas ruas, nos comícios, para ver se ele convence a população. Agora, eu acho que o Trump está muito bem encaminhado, viu, Gabi? Infelizmente, eu acho que assim, a candidatura dele e a estratégia política estão muito bem encaminhadas com um cara que a gente pode dizer várias coisas a respeito dele para criticá-lo, mas uma coisa a gente tem que admitir, ele é um mestre no domínio das mídias, ele sabe muito bem onde as câmeras estão, ele sabe que imagens são importantes, né? Ele não perde nenhuma oportunidade de produzir uma comunicação visual importante. Eu acho que a gente riu muito da convenção, com as pessoas na convenção republicana usando curativo na orelha, né? A gente riu bastante dessa imagem, mas essa imagem fica como memória afetiva de apoio ao Trump. Então, tudo é muito bem orquestrado, ele realmente é um mestre da comunicação da extrema-direita. Acho que isso aí não há a menor dúvida. Então, vai ser bem difícil para o Partido Democrata enfrentá-lo nesse momento. Não sei nem se o atentado ajuda, sabe? Eu acho que o atentado só ajuda para quem já é muito fã do Trump, mas eu acho que o atentado pode até assustar os indecisos, porque ele mostra que a violência política aumenta quando você tem alguém elevando o decibel do discurso político, como é o caso do Donald Trump. O Biden foi uma escolha que o eleitorado dos Estados Unidos fez para acalmar a situação. As pessoas estavam exaustas do decibel do Donald Trump.
da confusão que ele aprontou, especialmente na pandemia, né? Quantidade de mortes que não deveriam ter acontecido. Você sabe, essa história toda, não preciso contar, é muito parecida com o que se passou aqui no Brasil. Então, houve uma decisão assim de, pelo amor de Deus, deixa eu me acalmar um pouco, e aí o Biden foi escolhido. Então, isso pode trazer de volta umas memórias, né, que assustam, e isso pode fazer com que os eleitores indecisos acabem dizendo, olha, apesar do Biden, eu vou votar nos democratas. Eu acho muito interessante você trazer esse ponto, Elu, porque o Vance, ele tentou fazer colar já com o que a extrema-direita faz muito, que é pegar aquela história e tentar inverter. Né, a gente vê o tempo inteiro isso acontecer aqui no Brasil com a família Bolsonaro. Então ele pegou e falou, na verdade, essa é a retórica de campanha do Joe Biden. Foi isso que influenciou, que levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Donald Trump, do ex-presidente, né, que ele chama de presidente Donald Trump, o Vance. Então ele já tenta inverter essa história, sendo que o Trump é a verdadeira ameaça contra a democracia, que foi uma ameaça concreta naquele 6 de janeiro, mas a gente sabe que esse é o discurso da extrema-direita. Eu quero aproveitar... Gabi, veja como é a falta de memória das pessoas, Exato. Da população em geral. Né? Exato. Ele vai dizer que o discurso do Biden, dizendo que o Trump é um fascista, que é preciso barrá-lo a qualquer preço, é que provocou. Mas ele chamou o Trump de Hitler. No passado. Uhum. Né? Então, assim, o que se diz é que a campanha democrata vai usar isso, e espero que use, né? Porque se não usar, seria um absurdo, né? Seria, e é perder uma oportunidade que tá ali na cara deles, né? Tá quicando na cara deles. Eu te pergunto, duas coisas pra gente fechar. A primeira, o Vance, pelo que ele se mostrou até agora, e é isso, ele não tem também uma bagagem política até para ser criticado. Tem esse filme que até, de certa forma não, com certeza beneficia para quem vai... Ajuda muito a história. Ele é mais perigoso que o Donald Trump? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é o Joe Biden, que é a grande incógnita dessa história. Mas, depois que o Vance foi anunciado e também com os acontecimentos ali depois do atentado, tá crescendo mais ainda a pressão em torno dele para ele desistir da campanha presidencial. Então, essas são as duas questões que eu te deixo aqui para a gente fechar o nosso programa. Olha, os perigos que Donald Trump impõe aos Estados Unidos e ao mundo são inenarráveis, né? A gente sabe que ele, uma vez de volta à Casa Branca, vai perseguir os inimigos, os opositores, e a extrema-direita brasileira vai ter muito dinheiro em caixa para fazer as suas propagandas, as suas mentiras, né? Difundir suas mentiras. Então, vai ser para a gente muito preocupante. Agora, eu acho que o Vance é uma continuação e é o futuro da extrema-direita dos Estados Unidos. A fundação das mais conservadoras dos Estados Unidos, a Heritage Foundation, disse com todas as letras, esse é o líder, a futura liderança dos Estados Unidos, falando do Vance. Então, ele será uma continuação do que já é o Donald Trump. Perigosíssimo, mais polido e com uma história pessoal mais defensável do que a história do Trump, que é um herdeiro, que é um homem de negócios que só causou problema, faliu várias vezes, tem uma vida pessoal desastrosa e por aí vai. Então, ele é mais perigoso nesse sentido. E o Biden, a gente pode a qualquer momento ouvir alguma notícia a respeito da situação da candidatura dele, que me parece insustentável nesse momento. Se você olhar, as grandes lideranças do Partido Democrata já conversaram com ele. Nancy Pelosi, apesar de ser idosa, telefonou, foi presidente da Câmara há muitos anos, é uma grande aliada de Joe Biden e telefonou para ele para mostrar os mapas eleitorais e botar no papel a impossibilidade dele vencer essa eleição. Os líderes democratas da Câmara e do Senado também conversaram com Biden, cada um separadamente, e eles estão muito preocupados não só
com a grande possibilidade de vitória do Donald Trump, mas também com o que vai acontecer com as candidaturas de deputados e senadores se o cabeça de chapa estiver tão fraco. Eles precisam também defender a eleição no Congresso, né? Então, eles também conversaram, e eu li umas trocas de mensagens e debates num grupo fechado de Facebook que o site político publicou, teve acesso, que mostram o pau quebrando entre os delegados do Partido Democrata, que são 500 ou 550 delegados que vão participar da convenção do partido e que estão preocupadíssimos e estão denunciando a falta de democracia interna, porque não estão podendo nem discutir a situação de saúde do Biden. Um deles foi falar alguma coisa e a chefe lá do grupo, que é da campanha do Biden, disse: olha, eu vou deletar qualquer mensagem aqui a respeito da saúde do Biden, para você ver o grau de controle que a campanha do Biden está tentando exercer sobre essa discussão que está aberta, está aí para todo mundo ver, está sendo feita à vista, porque a imprensa está tendo acesso a muitas coisas. Então, assim, eu acho que a candidatura dele já é insustentável. O Washington Post diz que o próprio Barack Obama, conversando com gente próxima dele, disse que o caminho para Biden vencer se tornou muito mais apertado, ou seja, está muito mais difícil. Então, tudo indica que ele precisa... Agora, existe um respeito muito grande por ele, pela história política dele, por ser o presidente da República, e na visão da ala mais progressista do partido, ele foi o melhor presidente que o país já teve desde Franklin Delano Roosevelt, que fez todos os programas sociais que o país tem, porque ele voltou a fortalecer os sindicatos, ele brigou por políticas de distribuição de renda, de reindustrialização do país, enfim, ele tomou uma série de muito dedicado também ao problema do meio ambiente. Então, ele, assim, tem na bagagem e ele tem nesses 4 anos muito o que contar, mas ele aparentemente não está em condições de defender o próprio legado. Lu, e a cada segundo pode acontecer alguma novidade. A gente está gravando aqui, a gente não sabe, de repente, o que vai acontecer com o Joe Biden, tá? Toda uma expectativa no entorno disso. Te agradeço mais uma vez, assunto tenso, né? Gera uma preocupação, inclusive, na gente em relação à extrema-direita, possivelmente ganhando muito corpo lá nos Estados Unidos, mas é sempre muito bom conversar contigo, Elo, eu adoro bater papo com você, então obrigada mais uma vez. Falou, querido, igualmente. Um beijo. Beijo. Gente, lembrando que, olha só, recado importante para você, a gente vai ter um cinema ICL. A gente vai ter o cinema ICL já fazia tempo, né, que a gente não trazia aqui, então prepara a pipoca aí. A gente vai exibir um documentário que se chama A Ponte de Bambu, no dia 21 de julho, às 8 horas da noite. Dia 21 de julho, gente, é domingo agora, para quem tá nos ouvindo pelo YouTube e para quem tá nos ouvindo pela plataforma de áudio também, se der tempo, é aberto, é gratuito para todo mundo. Depois a gente vai ter uma entrevista exclusiva, inédita, com o diretor Marcelo Machado. Quem vai entrevistar o Marcelo é o Chico Pinheiro. Então, essa história que conta o filme, né, o documentário, conta a história da família do jornalista Jaime e Angelina Martins, que viveram e criaram as filhas deles na China na época do Mao Tse-tung, então quando o país estava fechado para o resto do mundo. Então tem toda a experiência de 2 realidades. O documentário também fala sobre a vida cotidiana dessa família, sobre o cidadão comum diante de um evento como esse, né, de grandes eventos externos. Então vale muito a pena assistir. icl.com.br/cinema para você se inscrever e assistir de graça. Inclusive, esse filme, né, esse documentário só está disponível na plataforma do ICL, então não dá para você assistir em outro lugar. Vale muito a pena fazer a sua inscrição e acompanhar. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui no Em Detalhes. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Nas plataformas de áudio você pode ouvir em qualquer horário.
Também, depois, no YouTube, você tem o Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, toda a nossa programação, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Lembrando, hoje é sexta-feira, então a gente só volta na segunda. Um beijo, até mais. Olá, eu estou aqui para te convidar para um mergulho na história da China e especialmente na Revolução Cultural importante de Mao Tse-tung. Só quem viveu sabe o que foi aquilo, que até hoje está a história coberta de enigmas e de mistérios. Mas uma família brasileira estava lá na China e enfrentou essa mudança. O documentário A Ponte de Bambu conta essa experiência da família brasileira ali na China. E a gente vai assistir junto com o diretor super premiado Marcelo Machado, que fez esse documentário. E vai trazer muitas informações impactantes, absolutamente novas para nós. A Ponte de Bambu, um mergulho nos tempos da Revolução Cultural da China de Mao Tse-tung. Você vai ver isso e muito mais aqui no ICL. Depois do filme, a entrevista com Marcelo Machado. Vai ser no dia 21 de julho, domingo, às 8 da noite. A gente conta isso para que você se sinta mais livre, mais dono da sua história, porque só o conhecimento liberta. E o nome do ICL é Instituto Conhecimento Liberta. Vamos atravessar para o conhecimento através da Ponte de Bambu. Eu espero você.